Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 158/2023, autoria deputado Márcio Machado. Solicitando ao secretário de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço e ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do concurso público do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, edital 1, IMA 2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 159/2023, autoria do deputado Neudi Sareta, manifestando apelo à ministra da Saúde para que empreenda esforços para a inclusão dos medicamentos alfa-galcidase e beta-agalsidase, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 160/2023, autoria deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Adolfo Conder, no município de Blumenau, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 161/2023, autoria deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das bibliotecas escolares do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 536/2023, autoria do deputado Neudi Sareta, manifestando apelo ao superintendente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Santa Catarina para que empreenda esforços para a reabertura da agência dos Correios no município de Chavantina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 537/2023, autoria do deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplausos ao diretor da empresa Vigilância Radar, senhor José Altair Bach, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 538/2023, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, manifestando aos familiares do senhor Odilon Muncinel, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 539/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarc, manifestando aplausos à freira Valfrida Spingler pelos serviços prestados ao município de Gaspar, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 540/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao diretor executivo da Cooperativa de Crédito da Serra Catarinense, senhor Jonathan Silva, por ter sido eleita como uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina pelo Green Place the Work, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 541/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao diretor da operação da Prospecta Global Solution, senhor Cleiton Clemento, por ter sido eleita como uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina pelo Green Place the Work, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 542/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao diretor executivo da empresa Prevision, senhor Wagner Rinaldi dos Santos, por ter sido eleita como uma das melhores empresas de Santa Catarina para trabalhar pelo Green Place the Work, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 543/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao presidente do Clube de Diretores Lojistas de Gravatal, senhora Mirelle Lunardi Agostinho, pela posse da nova diretoria, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Moção 544/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao CEO da empresa Selbet, senhor José Nauro Selbach Júnior, por ter sido eleita como uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 545/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao diretor de operação da empresa Ford Importação e Distribuidora, senhor Alberto Menac, por ter sido uma das melhores empresas de Santa Catarina para trabalhar pelo Green Place the Work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 546/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso ao delegado da 7ª Delegacia de Polícia de Joinville, senhor Vinícius Ferreira, pela rápida ação em apurar e gerar uma apresentação contra professor que fez apologia a autos ocorridos em Blumenau no dia 5 de abril. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 547/2023, autoria do deputado Tiago Zilli, manifestando aplausos ao doutor André Pedroso pelos serviços prestados à comunidade do Sul Catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 548/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à prefeita Nilza Simas e ao secretário de Esporte Fabrício Lázari, do município de Itapema, pela realização do evento Voleibol World Beach Pro Tour. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Os deputados aqui estão caprichando para me fazer a ler um pouquinho de inglês aqui, né? Não está fácil esse ano, né? Mas vamos em frente. Moção 549/2023, autoria do deputado Maurício Cudilar, que manifestando aplauso ao presidente da Fundação ProRim, senhor Alexandre Vieira, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 550/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao senhor Fábio Trajano pela posse como Procurador-Geral de Justiça do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 551/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplauso ao presidente do Criciúma Esporte Clube, senhor Vilmar Guedes, pela conquista do Campeonato Catarinense de Futebol em 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 552/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à presidente da Fundação Municipal de Cultura de Porto Belo, senhora Cristiane de Jesus, pelo apoio na encenação de Paixão de Cristo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 553/2023, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para a construção de uma passarela na BR-282, mais precisamente no trevo de acesso ao município de Bocaina do Sul. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, a mesa diretora, os nobres colegas. Bocaina do Sul é um município da Serra Catarinense, ao lado de Lages, e a necessidade de termos uma passarela que liga o centro com um outro setor que é ao lado da rodovia da BR-282, ele é muito importante. O pessoal passa a pé, a trafegabilidade é muito alta, os carros passam em alta velocidade. Então, esse pedido já é reiterado aqui no plenário e eu peço a vênia dos nobres colegas para que possamos aprovar e encaminhar para o DENIT para que tenhamos uma passarela que liga o município de Bocaina do Sul entre as duas regiões habitáveis, aqui que estão habitadas, passando pela BR-282. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 554/2023, autoria do deputado Massoco, manifestando aplausos ao presidente do 16º Grupo de Escoteiros do município de Concórdia, senhor Marcos Aurélio Neves Benetti, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 555/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, manifestando aplausos ao presidente da Corporação de Bombeiros Voluntários do município de Navegantes, senhora Silvânia Aparecida da Silva, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 556/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, Cresci, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 557/2023, autoria do deputado Massoco, manifestando aplausos à senhora Marta Weimer, pela promoção ao cargo de juíza federal na primeira vara da Justiça Federal do município de Concórdia, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 558/2023, autoria do deputado Fernando Krenik, manifestando aplausos ao reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, senhor Dilmar Bareta, pelos 50 anos do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da referida instituição em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 559/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao diretor técnico do Hospital Santa Isabel, no município de Blumenau, senhor Marcos Sandrini Detoni, pela conquista do prêmio World's Best Hospitals 2023 pela Netweek. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 560/2023, autoria do deputado Camilo Martins, manifestando aplausos ao senhor Volney Donizete Nunes, diretor da Radiodifusora de São Joaquim, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Só quer assinar junto, deputado Márcio Machado. Já está endossado aqui a assinatura de Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade. Moção 561/2023, autoria do deputado Maurício Scodilar, que manifestando aos familiares do senhor Rubens Luiz Pazinato, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 562/2023, autoria do deputado Pepe Colasso, manifestando aplausos à diretora do Lar da Menina, no município de Tubarão, senhora Cirlete de Almeida, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 563/2023, autoria do deputado Maurício Scodilarc, manifestando aplausos à presidente dos Bombeiros Voluntários do município de Navegantes, senhora Silvana Aparecida da Silva, pelos serviços prestados à comunidade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 564/2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos ao comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar do município de Imbituba, tenente-coronel Luiz Carlos Cruz dos Santos, pelo trabalho desempenhado na prevenção de ocorrências de crime de feminicídio no município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 565/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos à reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, senhora Luciane Bisognin Sereta, pela passagem do aniversário da fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 566/2023, autoria do deputado Sérgio Mota, manifestando aplausos ao professor Vanderlei Roberto Cardoso pelos relevantes serviços prestados aos catarinenses através da Escola de Futebol para Crianças e Adolescentes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 567/2023, autoria do deputado Emerson Stein,
Manifestando aplausos ao presidente da Associação Mata Atlântica, Ciclink MEC, do município de Porto Belo, o senhor Henrique Búrigo, pelo projeto de preservação e cuidados com as trilhas, a prática de esportes de montanha. Em discussão, com a palavra o autor deputado Emerson Stein. Presidente, na verdade essa moção aí vem de encontro ao trabalho realizado por essa associação criada há 2 anos, 3 anos, se eu não me engano, em Porto Belo, onde também faz aí, realiza evento nas trilhas lá em Porto Belo. Eles preservam essas trilhas no morro, que tem lá o Morro de Zimbros, o Morro do Vila Nova. Essa associação vai realizar o 2º evento nas trilhas de Porto Belo, que vai trazer aí para Santa Catarina ciclistas do Brasil inteiro na cidade de Porto Belo. Então, parabenização pelo trabalho e pela preservação das trilhas ecológicas ali que eles fazem nesses esportes de montanha. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 86/2023, autoria deputado Ivan Nats, requerendo a constituição do Fórum Parlamentar em Defesa do Consumidor. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1547/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar informações acerca da promoção por ato de bravura do policial militar Felipe Magalhães Stresser. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1498 a 1546 e 1548 a 1554. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 376 a 383 e 385 a 395. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Mas antes, esta presidência registra com alegria a presença aqui no plenário do Parlamento Catarinense os estudantes do ensino médio da Escola Elisa Andreoli, acompanhados pela professora Débora Amorim. São 31 alunos. Sejam bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Obrigado, senhor presidente, saudando a todos os presentes. Eu venho abordar um tema, deputado Júlio Garcia, que muito me preocupa em razão à tramitação de uma PEC nessa casa. Eu estou aqui com uma decisão judicial recente, configura improbidade tentar aprovar lei já julgada inconstitucional. Eu sei da boa vontade, do coração de querer resolver do deputado Mauro de Nadal a PEC que daria estabilidade aos temporários da Secretaria do Sistema Prisional. O Tribunal de Justiça declarou agora a inconstitucionalidade de lei que garantia a estabilidade a temporário. Nós aprovamos aqui uma lei dando estabilidade aos agentes socioeducativos do sistema prisional, aos policiais penais e aos servidores da saúde durante a pandemia. Nós aprovamos, na melhor da boa intenção, manter aqueles profissionais. Só que aquela lei nossa recebeu uma ação de inconstitucionalidade da Associação dos Agentes Penitenciários
e de Segurança Socioeducativa do Estado de Santa Catarina, que propôs, então, essa ação direta de inconstitucionalidade, a Lei Estadual 18.102/2021, que vedava a dispensa de agentes penitenciários, socioeducativos e técnicos administrativos da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativo e agentes públicos da Secretaria de Estado da Saúde. E aquela lei que nós aprovamos, criando uma estabilidade, já foi julgada pelo Tribunal de Justiça e considerada inconstitucional. Então, nós não podemos agora, no afã de querer resolver uma situação, criar mais uma inconstitucionalidade, afrontando o Tribunal de Justiça, afrontando decisão já tomada. E hoje me falava a deputada Luciana Carminati, os temporários da educação querem estabilidade. Tem gente que está há 17 anos como temporário na educação e quer estabilidade. Na Polícia Civil, tem contratado, vão querer estabilidade. Na saúde, tem temporários e vão querer estabilidade. A lei é para um ou é para todos? Nós temos que zelar por cumprir a Constituição e fazer a lei para todos. Então, eu trouxe uma série de julgados aqui, todos de vários tribunais, inclusive essa aqui, que configura improbidade, tentar aprovar lei já julgada inconstitucional, do Tribunal de Justiça de São Paulo, com esse julgamento. Aqui nós já temos um julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que declarou uma lei que nós aprovamos, tem do Estado de São Paulo, tem do Estado de Goiás, tem do STF, já decisão nesse sentido. Então, com todo o respeito que eu tenho, a vontade que nós temos, quem tem direito a ser chamado para efetivo são os aprovados no concurso para agente prisional. O próprio governador Jorginho já disse que vai chamar 458, 465, que estão falando, que já fizeram curso, que são prestes a assumir. Além desses, tem os remanescentes, que foram os que ficaram classificados naquele concurso público em posições posteriores, até renovar a validade do concurso e chamar esses remanescentes, está dentro da lei, é constitucional. Senão, ou faz novo concurso, deputado Antídio, o senhor que foi prefeito, ou renova a validade de um concurso já realizado. Então, nós queremos efetivar, eu defendo os temporários, são importantes no sistema prisional, são importantes na saúde, são importantes na educação, em todos os setores. Mas nós não podemos simplesmente rasgar a Constituição e querer efetivar quem fez concurso para temporário. E já era para ser 2 mais 2, depois virou 4 mais 4. Acho que mesmo com a nomeação dos concursados, porque são 1.500 temporários,
e são 458 que vão ser chamados, ainda vai ficar um déficit de mais de 1.000. E mais de 1.000 temporários vão precisar continuar trabalhando como temporários para manter o sistema funcionando. Então, o temporário é importante, faz um serviço de qualidade, faz, mas é temporário. Ele fez o concurso para substituir, eventualmente, na falta de agentes policiais penais agora, agentes prisionais como ela. Então, eu vejo isso porque eu não assinei, não vou assinar essa PEC, não vou votar a favor de uma PEC totalmente inconstitucional como essa, e não podemos correr o risco de até, como diz o tribunal, configura improbidade tentar aprovar lei já julgada inconstitucional. E está aqui a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, já declarando inconstitucional uma lei nesse sentido. Se formos pegar a Constituição, o artigo 37, que fala da administração pública, ele é claro. No item 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, a Constituição é clara. Fez concurso para temporário, é temporário. Ele sabe que tem um período para ficar, pode ser renovado, mas que vai ter um final. Ele não pode ganhar estabilidade, porque assim a lei não permite. Então, os nossos e-mails e WhatsApp devem estar, o meu, cada minuto entra 5, se manifesta a favor lá, deputado. E eu peguei essa fundamentação e já respondi. Eu estou aqui para fazer o bem. Eu fiz um juramento aos catarinenses de cumprir a lei e a Constituição, e eu não posso dizer para vocês que, de qualquer forma, eu vou concordar minimamente com esse assunto. Então, esse é o meu pronunciamento, com todo o respeito à intenção da lei. Muito bem, deputado Maurício, não quis pedir a parte em vossa fala, mas nós estamos tratando de dois assuntos. O primeiro é a prorrogação dos contratos. Tá? Então, para os colegas deputados entenderem um pouquinho como é que se procedeu essa prorrogação dos contratos. Quando veio o projeto para tratar da Polícia Penal aqui na Casa, ainda em 2021, foi feito um amplo acordo com os efetivos e os ACTs. E nesse amplo acordo, toda a reivindicação da Polícia Penal foi contemplada e foi atendida, porém, a prorrogação do contrato também fez parte deste acordo, condicionado à não entrada de ADIM quanto à prorrogação dos contratos. Foi acordo firmado no gabinete da presidência. Prorrogação de contratos. Tá? Onde é que está o vício desse processo quando eles entraram com a ADIM? Foi porque justamente a emenda da prorrogação nasceu aqui da Assembleia. Nasceu nossa construção com os colegas deputados. Então, para corrigir isso, basta um projeto do governo do Estado solicitando essa prorrogação. É só o vício da origem que foi questionado, certo? O que nós estamos propondo nesta ADIM não é prorrogação de contrato, é estabilidade para quem já estava há mais de 5 anos nesta atividade, batendo cadeado nas nossas penitenciárias. Por que nós entramos com esta ação? Porque a lei federal, quando cria o policial penal, ela deixa uma pequena lacuna de interpretação
quanto à questão destes ACTs que já estavam em atividades. Tanto é que nós temos alguns estados da federação que aprovaram a matéria e a matéria está sendo questionada no STF. Uma delas, que agora o STF julga, é justamente porque o legislador extrapolou. Ele acabou buscando estabilidade também até para o motorista, e aí fugiu do foco principal do processo. Então, por isso que nós protocolamos esta PEC, né? Mas também entendo que ela possui questionamentos, ela pode ser questionada, como qualquer matéria pode ser questionada, quer seja aqui no Tribunal de Justiça ou no STF, quando se tratar de constitucionalidade, né? Porém, essa provocação ela precisa existir até para que o legislador nacional clareie um pouco melhor esta lei que criou a Polícia Penal no Brasil, né? Então, nós estamos com um grande impasse. Hoje, se o governo chamar todos aqueles que estão na média 5, porque vejam só, esses ACTs que estão lá, eles tiveram que passar no processo de seleção com média 7 e ainda tiveram que fazer academia. Agora estamos chamando os de média 5. Pode chamar todos que estão na fila, que ainda assim nós vamos ter um déficit muito grande de efetivos. E o medo maior é justamente o colapso. Esse é o medo. Nós não estamos aqui para beneficiar nem A, nem B, nem C, mas para proteger o sistema penal de Santa Catarina. Então, eu vejo que cabe encaminhamentos, precisamos aí, quem sabe, da iniciativa, né? E aí também peço aos colegas deputados da base de governo que nos ajudem a fazer esta construção junto ao governo, né? Porque o meu problema é justamente um problema de Santa Catarina. É um possível colapso pela falta de pessoas para bater cadeado, porque hoje a gente sabe que poucos querem bater cadeado. Desculpe, deputado Maurício, só fiz essa pequena consideração, mas Vossa Excelência pode fazer a complementação. Não. Permite, senhor presidente, só para contribuir. Primeiro deputado Maurício, depois Vossa Excelência, pode ser? Pode? Esse que tinha encerrado, né? Com essa PEC, nós estamos nomeando, preenchendo o cargo público sem concurso. Com essa PEC, eles fizeram concurso, pode ter média maior, mas fizeram um concurso para temporário. Não fizeram um concurso para preenchimento de cargo público de policial penal. Então, a PEC, nós estamos afrontando uma decisão judicial, preenchendo o cargo público nós não temos que ter medo de colar. Ninguém quer, mas isso é responsabilidade do governo. Então, nós vamos ter algum medo e vamos criar uma lei inconstitucional? Não. O governo vai chamar os 400 aprovados, vai precisar ainda de 1.000 e pouco temporário, vai continuar tendo o trabalho temporário, a não ser que a Justiça não aceite a renovação, já que eles já estão há 7 anos e vão completar 8, e aí o Estado, em regime urgente, vai ter que fazer mais um concurso para preencher esses cargos. Então, o que nós estamos fazendo com a PEC é afrontando a lei e preenchendo cargo de provimento efetivo, criando cargo e preenchendo sem amparo legal. Obrigado. Deputado Ivan. Senhor presidente. Assunto diferente ou mesmo? Não, só queria contribuir. Beleza. O deputado Maurício foi muito feliz e o governo deve apresentar nos próximos dias, se não ainda essa semana, uma proposta de lei e que vai resolver esse problema. O governo vai chamar os concursados para assumir e vai criar um mecanismo de prorrogação do mandato para esses que estão no exercício, emergencialmente, e vai chamar um novo concurso público para completar as vagas excedentes. Então, nós estamos discutindo, na verdade, a solução do problema passa pela convocação dos concursados, aí a gente resolve o problema de metade, porque são quase 500, né, deputado Maurício?
E os outros 700 vão prestar prestação de serviço emergencial até que novo concurso seja convocado para que o quadro se complete. Então, a solução vai ser apresentada pelo governo nos próximos dias, eu acredito nisso. Obrigado. Que todos os temporários vão poder fazer o concurso para efetivo e quem passar, aí está legalmente habilitado. É nesses momentos que eu vejo a importância do parlamento para o Estado de Santa Catarina. A provocação na semana passada, deputado Mauro, da sua PEC, até então não tinha essa... 2 minutos, deputado. Até então não tinha essa informação do governo. Nós não tínhamos essa informação do governo. Talvez se tivéssemos antes a informação do governo, essa PEC não era nem necessária. Então, digo que é muito importante nós conseguirmos ter informações do que vai ocorrer, porque a pressão está muito grande, nosso líder de governo. A pressão está grande. Daqueles que passaram no concurso, é que foi criado aqui uma situação que a gente deve abolir. Não existe concorrência entre o ACT e o concursado. Aquele que passou no concurso público e está esperando para ser chamado, hoje nós estamos enxergando que aquele que está como ACT vai tirar a vaga daquele que passou no concurso. E não é isso. Terão que chamar os 400 e poucos concursados, concordamos todos, com igualdade aqui, precisam ser chamados, mas a nossa preocupação era com o colapso no sistema. Os agentes socioeducativos ficariam de que forma? Fariam um edital extra, emergencial? O que seria feito? E aí, acredito eu, que o movimento do presidente Mauro, e com o apoio da bancada aqui do MDB, foi nesse sentido de tentar fazer com que o sistema não entre em colapso. Pelo tempo de 10 minutos, em explicações pessoais, fará uso da palavra o deputado Massoco. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, pessoas que nos acompanham, nosso boa tarde. Eu me inscrevi não para falar desse tema, mas eu quero contribuir também nessa questão aí da fala do Maurício, na fala do presidente, inclusive na fala do Fernando, do deputado Fernando, que, se puder me ouvir. Eu falei sim aqui nessa tribuna, fazem uns 15 dias, na presença na primeira sessão que estavam as pessoas aqui, estavam todos os ACTs aqui, naquela pressão, naquela agonia, naquela angústia, que nada seria feito de forma ilegal. E que o governo, mais o vicário, nosso secretário, estariam trabalhando todas as possibilidades possíveis para manter os ACTs, desde que fosse de forma legal. E essa é a mesma fala do governo. Agora, nós não podemos atropelar o processo e, daqui a pouco, ter pai de criança. Essa é a grande verdade, como todos aqui podiam se reunir e conversar. Então, o que vai acontecer não se sabe ainda. Agora, nós precisamos entender o processo. Os ACTs são complemento dos efetivos. Isso em todos os municípios. E essa lei que foi citada aqui, o deputado Maurício não está mais presente, realmente foi de 2017, foi feito uma emenda complementar aqui pelos deputados. E aí eu pergunto para vocês, por que o ex-governador Moisés não prorrogou o concurso? Por que ele não prorrogou? Porque ele sabia que era inconstitucional. Aí essa casa aqui, por intermédio dos deputados, criou uma emenda constitucional para 2 anos e mais 2 anos para ser prorrogado. Então, dizer que tem que provocar o governo, não é provocar o governo. Qualquer ação que o governador fizer, ele não vai ser impeachmentado. Ele, na fala dele, já é bem claro, política levada a sério. Qualquer ação que ele vai ter, ele vai responder por improbidade. Até porque já há uma determinação do Tribunal de Justiça que impede a renovação. Então, não podemos, nesse momento, deputados, queridos amigos, colocar nas costas do governador algo que ele não consegue resolver, pelo menos da forma que está sendo posto nesse momento. Então, o governo vai trabalhar, está trabalhando, está debruçado em cima disso, para construir algo realmente que seja sustentável e execuível. Mas eu quero falar aqui um outro assunto nesse momento. Deputado Massoco, se me permite, só 30 segundinhos. Com certeza, querido.
Só acho que o parlamento, ele precisa ser, o senhor como líder de governo, o parlamento ele precisa ser respeitado o máximo possível. Acho que o papel do parlamentar é esse, ele tem essa prerrogativa de fazer provocações, de debates, gerar conteúdo, sim. E hoje veio uma resposta muito importante aqui do governo. Acabou de vir uma resposta do governo. O que o governo vai fazer? Semana passada estava lotado de ACT aqui, o Mauro fez um discurso, o Vonei fez um discurso falando sobre a possibilidade dessa PEC e não teve um movimento aqui falando que isso iria ocorrer. Por isso que a gente está questionando, porque, assim como eu, acho que muitos deputados não tinham essa informação. Então, se o senhor já tinha passado, acredito que não chegou a todo o plenário da Assembleia. Com certeza, deputado. E ainda, eu tenho que ser claro aqui, ainda não se tem uma conclusão definitiva. Essa é a grande verdade. É por isso que ainda a informação não chegou, porque a hora que tiver uma ação definitiva, ela vai chegar, se é que nós conseguir. E também digo mais, na tarde em que falei, tinha 2 deputados aqui na presença. Eu fico até triste muitas vezes, porque a gente, como líder do governo, não quer confrontar ninguém. A gente quer contribuir também, e esse é o nosso papel. E é esse assunto que eu vou entrar agora. Né? Um parlamentar fez fala anteriormente, inclusive falando de obras, falando que a sensação que tem é que o governador anterior deixou os caixas cheios de dinheiro, que a sensação que tem desse governador é pobreza. E aí eu fico triste quando as pessoas falam, mas não ficam para ouvir. Para jogar para as redes sociais, para ver se consegue colher crédito. Eu quero colocar isso, porque foi muito citado a questão das rodovias. Parlamentar que está vários mandatos. Eu sei que a função do parlamentar não é executar. Não é responsável por ser o órgão de execução, mas é, no mínimo, fiscalizador. Tem 4 mandatos, conhece todo o problema. Então, a oposição, ela é boa quando ela é inteligente, quando ela é com ética, quando ela é com responsabilidade. É muito fácil, num momento difícil, jogar para todos os lados e encontrar culpados. As rodovias estão ruins? Claro que estão ruins. O governo tem 90 dias, conversei muito com o secretário Géry há poucos dias. Qualquer licitação, quem passou pelas prefeituras aqui sabem que é necessário o tempo da licitação, do edital, do prazo recursal, de uma série de fatores. E se tiver um recurso ainda, ela pode passar por 120 dias. Então não é desculpa, não é choradeira, a gente não quer chorar aqui, a gente quer pedir desculpas para o catarinense da forma que estão as nossas rodovias. Mesmo eu estando aqui sendo um gestor de pouco tempo, e também não quero atribuir culpas que passaram. Agora, é preciso fazer uma reflexão nesse momento, todos, independente de oposição, independente de situação, o que nós precisamos é solução. Vamos ter audiência pública, vamos mandar lá para o Oeste, para falar de rodovias. Está marcado aí 4, 5 lugares, a bancada do Oeste vai fazer. Extremamente importante, sou favorável a tudo isso. Agora, vamos lá dizer o que para eles? Nós temos que levar solução. O povo cansou. Vamos fazer, não vai fazer, tem ou não tem. O que a população quer, meus amigos, é uma solução definitiva do problema. Concedo à parte, deputado Sargento Lima. Parabéns, líder de governo. A grande verdade é que se Santa Catarina está na situação que está, né, desde a infraestrutura, a questão da segurança, dos ACTs, enfim, vocês podem ter uma absoluta certeza. O governador Moisés fez o que fez e não fez sozinho. Ele conseguiu aprovação para fazer aquilo que ele queria aqui dentro. Isso é uma grande verdade. Segunda grande verdade, nós não podemos trabalhar nas brechas, nós não podemos trabalhar na dúvida da lei. Isso é trabalho do advogado de defesa, deputado Ivanares. Trabalhar na brecha, trabalhar na dúvida, desenhar hipóteses, isso é trabalho, como eu disse, numa situação de criminal do advogado de defesa, não do legislador. Olha a responsabilidade. A responsabilidade foi colocada em cima dos nossos ombros. A cobrança está vindo em cima dos deputados. Se fosse eu um advogado de defesa de um criminoso, trabalharia na brecha da lei tranquilamente. Mas na função de legislador é preciso responsabilidade. Parabéns pelas suas palavras e queira Deus que esse seja a última discussão que nós discutimos em relação à inconstitucionalidade, porque isso se tornou um vício aqui dentro dessa casa. Muito obrigado.
Eu que agradeço e tudo o que nós queremos, a bancada do PL, posso falar em nome dos 11 nesse momento, é junto do governador, acredito que em conjunto aqui, todos os deputados não pensam iguais, que é encontrar uma alternativa constitucional que realmente possa contemplar, né, esses ACTs que realmente prestam um grande trabalho. Mas, encerrando, eu, senhor presidente, quero fazer aqui só um agradecimento a todos os deputados, de uma moção que encaminhei nessa casa no dia de hoje, que foi aprovada por unanimidade, em nome do presidente Marcos Aurélio Benetti, do Grupo de Escoteiro de Concórdia, que completou 40 anos de trabalho, de história, trabalho voluntário, trabalho com unidade, de forma coletiva, prezando pelos valores, pelos princípios, né, das crianças, dos jovens, adultos, do mais novo, do mais velho. Então, aqui, em nome do presidente Marcos, eu quero parabenizar o trabalho de todos os chefes do Grupo do Escoteiro, e tive a oportunidade de estar participando das homenagens que tiveram recentemente e deixar nossos parabéns aí, desejar a eles sempre muito sucesso e que continue prestando esse grande trabalho que vem prestando, né, em prol da nossa sociedade, em prol das nossas pessoas do município de Concórdia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Massoco. Com a palavra, pelo prazo de até 10 minutos, ainda nas explicações pessoais, o deputado Sérgio Guimarães. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos mudar um pouquinho o assunto, falar de coisa boa. Deputado Massoco, vamos aliviar um pouquinho a tensão, né? Eu só quero mandar um abraço para os nossos amigos da cidade de Armazém e quero só fazer uma divulgação de uma grande festa que acontece lá no município. Hoje, Santa Catarina é o terceiro maior produtor de tilápia do Brasil, 40 mil toneladas. E Armazém, como eu falei, é a capital catarinense reconhecida, inclusive por lei estadual. Então, agora na cidade vai ter uma grande festa, e a festa, como eu disse, vai acontecer nos dias 29 e 30 de abril. Vai ter, lógico, comida saborosa, tilápia, show, diversão para toda a família. Tá aqui, então, queria só fazer esse registro, já que durante o final de semana eu estive lá no município de Armazém, e é a segunda festa regional da tilápia entre 29 e 30 de abril, valorizando o que é nosso, valorizando a gastronomia, a cultura no município de Armazém. Recado rápido, sem mais polêmicas, porque tem... Hã? Valeu, gente, obrigado. Terminou? Deputado Sérgio, já fez o seu pronunciamento? Então, não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.